Antes das grandes cidades e dos impérios com nomes, havia um vale fértil, reluzente de promessas. Mas sob suas riquezas esconde-se algo sombrio, um grito silencioso de injustiça. Maldade e crueldade subia da terra aos céus. As nuvens se fecharam, o ar tornou-se pesado, e o tempo pareceu prender a respiração. Era o início de um julgamento, mas também o começo de uma história que o mundo jamais esqueceria. No coração do deserto, quando tudo parecia perdido, um homem se ergueu. Seu nome era Abraão, chamado por Deus, guiado pela fé, testemunha do dia em que o céu desceu à terra, não com paz, mas com fogo. De uma colina ele contemplava o horizonte. O vento agitava sua túnica, seus cabelos grisalhos dançavam na brisa quente do deserto. Seus olhos refletiam serenidade, mas também o peso de um conhecimento que poucos ousavam carregar. Ele ouvira a voz divina: Abraão, deixa tua terra e teus parentes e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. A fé era sua bússola, a obediência, seu caminho. Com ele estava Ló, seu sobrinho, um jovem ambicioso, atraído pelas terras férteis do sul. Com o tempo, os rebanhos cresceram, os servos se multiplicaram, e conflitos surgiram entre os pastores de Abraão e os de Ló. Uma manhã, entre as tendas, Ló propôs: Tio, não é justo que nossos servos vivam em conflito. A terra é vasta. Vamos nos separar, cada um seguindo seu caminho. Com sabedoria, Abraão respondeu: Que não haja contenda entre nós, pois somos irmãos. Escolhe para onde irás, e eu tomarei o lado oposto. Ló olhou para o sul. O vale do Jordão se estendia como um tapete de esmeralda, onde Sodoma e Gomorra brilhavam com torres e jardins suspensos, joias no deserto. Escolho o vale do Jordão. Lá prosperarei, declarou Ló. Abraão assentiu em silêncio, observando-o partir com suas tendas e rebanhos, rumo a cidades prósperas, mas mergulhadas em maldade. Dias depois, sozinho, Abraão ouviu novamente a voz do Senhor: Levanta os olhos. Tudo o que vês darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Eles serão como o pó da terra. Se alguém puder contá-lo, também contará teus filhos. Comovido, Abraão caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. O céu, antes tempestuoso, abriu-se com um raio de luz dourada. Salando a promessa divina, Ló cruzou os portões de Sodoma, recebido por riquezas e olhares curiosos. Os homens eram arrogantes, as mulheres vaidosas, ídolos erguem-se em cada esquina, e festas celebravam o prazer como Deus Supremo. Ló, porém, preferia ignorar o que via. À noite, sob a luz da lua, Abraão caminhava entre suas tendas, e avistou uma fina coluna de fumaça no horizonte. Era um presságio. Ele fechou os olhos e orou em silêncio, enquanto a história, ainda oculta, começava a se desenrolar. Na manhã seguinte, Abraão ergueu um altar ao Senhor, como fazia em cada novo lugar. Sobre as pedras, colocou lenha e uma oferta. O fogo subia, como incenso invisível. Tu és justo, ó Deus, é misericordioso, murmurou. Em Sodoma, Ló lutava para manter sua integridade em uma cidade cega. Seu coração pesava. Suas filhas relatavam as cenas das praças, enquanto sua esposa, fascinada pelo luxo, dizia: Nem tudo é mal, Ló, devemos nos adaptar. Ele não respondia, apenas olhava para o norte, onde sabia que Abraão orava. As noites em Sodoma eram longas, com festas até o amanhecer. Crianças aprendiam a ignorar a bondade, idosos eram ridicularizados, a justiça era banida, e o céu ouvia. Invisíveis aos homens, anjos caminhavam. O tempo da intercessão se aproximava, trazendo o passo. Na escuridão do amanhecer, trovões ecoaram pelas colinas. Ló acordou assustado, um peso no peito. Em sonhos, vira fogo caindo e gritos atravessando muros de pedra. Suas mãos tremiam. Ele olhou para sua esposa e filhas adormecidas. Vindo, maior do que ele podia imaginar, ao longe, Abraão também despertava. Seus olhos voltados para o sul, o céu se movia. A luz da manhã tocava timidamente as muralhas de Sodoma, mas hesitava, como se evitasse a cidade. As ruas sujas das festas enchiam-se novamente de vozes,
risos debochados e passos apressados. Havia uma ânsia por pecar. Mercados exibiam luxo, mulheres com ouro flertavam, crianças imitavam os vícios dos adultos, Sodoma pulsava com vaidade e corrupção. Ló observava da janela, o coração pesado. Tentava crer que havia esperança. Suas filhas jovens admiravam as moças da cidade. Sua esposa, cada vez mais imersa nos costumes locais, orava em vão, sua voz perdida. Enquanto isso, Abraão, sentado à entrada de sua tenda, sentiu a brisa matinal. De repente, viu 3 homens se aproximarem. Suas expressões serenas carregavam a autoridade divina. Abrocoru curvou-se e disse: Meu senhor, não passes pelo teu servo sem descansar. Ordenou que preparassem pão, carne e leite. Os 3 comeram à sombra, enquanto Abraão permanecia reverente. Um deles falou, com voz que atravessava a alma: Onde está Sara, tua esposa? Na tenda, respondeu Abraão. Voltarei, e Sara terá um filho, disse o visitante. Sara, ouvindo, riu em silêncio. Por que Sara riu? Há algo difícil para o Senhor? Perguntou o visitante. Abraão percebeu. Eram anjos, e um era o Senhor em forma visível. Ao partirem, olharam para Sodoma. O Senhor disse: O clamor de Sodoma e Gomorra é grande, seu pecado é grave. Esconderei de Abraão o que farei? Com temor e compaixão, Abraão intercedeu. Destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Se encontrar 50, pouparei a cidade. E 45, 40, 30, 20, 10, por causa de 10, não a destruirei. Os anjos partiram, e um silêncio caiu sobre Abraão, que olhava o vale, sabendo que o céu responderia. Em Sodoma, Ló, sentado à porta da cidade, tentava influenciar com justiça, mas sua voz era abafada. Os homens o toleravam por conveniência. Naquela tarde, 2 estranhos cruzaram os portões. Suas vestes limpas e olhos ardentes revelavam sua natureza celestial. Ló os reconheceu, curvou-se e disse: Senhores, venham à minha casa, lavem os pés e passem a noite. Eles assentiram, mas a cidade os notou. À noite, homens de Sodoma, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló, gritando com desejo perverso: Traga os homens para que os conheçamos. Ló saiu fechando a porta. Irmãos, não cometais tal maldade. Elzambaram game, és tu para nos julgar. Avançaram, mas uma luz brilhante explodiu. Os anjos puxaram Ló para dentro, e os homens lá fora, cegos, tropeçavam em confusão. Dentro da casa, um anjo ordenou: Tira tua família, vamos destruir esta cidade. Seu clamor chegou ao Senhor. Ló, pálido, correu às casas de seus genros. O Senhor destruirá a cidade. Fujam. Eles riram, achando-o louco. De volta, os anjos insistiram: Pega tua esposa e filhas. Eles hesitavam, trêmulos. Os anjos os tomaram pelas mãos e os arrastaram para fora. Ao cruzarem os portões, o céu rugiu. Trovões cortaram os céus como espadas flamejantes. Amion gritou: Foge por tua vida. Não olhes para trás, não pares na planície, vai para as montanhas. Ló implorou: Não posso chegar às montanhas. Deixa-me fugir para Zoar, uma cidade pequena. O anjo concedeu: Vai, mas apressa-te. Quando Ló chegou a Zoar, o sol nascia, e o céu, púrpura, encheu-se de brasas. Chamas caíram como rios de fogo. Oxotremum, torres desmoronaram, muros viraram pó. Gritos ecoaram, mas ninguém os ouviu. Ei, esposa de Ló, por um momento, olhou para trás, atraída pelo passado. Seu corpo endureceu, transformando-se em uma estátua de sal. Um marco solitário na planície ardente. Ló caiu de joelhos. Suas filhas gritaram. De cima, os anjos observavam em silêncio. O julgamento estava completo. Ao norte, Abraão, despertado pelo estrondo, correu a uma colina. Viu fumaça subindo como de uma fornalha. Com lágrimas, orou. Por sua causa, Deus salvara Ló. Por dias, a fumaça subiu. Um lembrete do destino do mal desenfreado. Em Zoar, Ló não suportou os sussurros e a memória da esposa. Vamos para as montanhas, disse às filhas. Encontraram uma caverna solitária. O silêncio era profundo. As noites, frias, sem risos,
apenas memórias as filhas do Lou, crendo que o mundo acabara, temeram pelo fim da linhagem. A mais velha disse: não há homens, demos vinho a nosso pai, e deitemos com ele para preservar sua descendência. Embriagaram Ló, que não percebeu. Assim conceberam Moabe e Benjamim, pais dos Moabitas e Amonitas. O pecado de Sodoma fora, destruído, mas suas marcas ecoavam. Nas planícies queimadas, o silêncio reinava. Nenhum pássaro voava, nenhuma erva crescia. O solo, enegrecido, testemunhava a ira divina. Caravanas espalhavam rumores de destruição celestial, mas poucos mencionavam o Deus de Abraão. Abraão, em sua tenda, refletia, sua fé permanecia firme. Despo para Lou, mas os clamores de Sodoma o marcaram. O justo caminha com Deus, mesmo em um mundo perdido. Nas montanhas, Ló envelhecia na caverna, assombrado por arrependimentos. Seus filhos, Moabe e Benjamim, cresceram sem direção, sementes de desespero que gerariam povos rivais de Israel. Nos céus, os anjos observavam. A justiça de Deus era perfeita, mas cheia de tristeza. Ele não se compraz na morte do ímpio, mas em sua conversão. Enquanto reinos nasciam e caíam, Sodoma tornou-se uma lenda, um aviso de orgulho e rebelião. Mas entre os moabitas uma mulher chamada Ruth surgiria, seguindo o Deus de Israel, ancestral de Davi e do Messias. Mesmo nas cinzas, a misericórdia florescia. Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa. Seu nascimento trouxe luz e riso à tenda. O Deus que julga também cumpre promessas. Isaque cresce, curioso, perguntando: pai, foi este o céu que Deus abriu? Abraão respondia: sim, e é o mesmo que ouviu Sodoma. Deus anda, fala sempre, mas nem todos ouvem. Abraão erguia altares, lembrando que nenhum clamor é ignorado por Deus. Certa vez, levou Isaque a uma colina e apontou o sul. Ali ficavam Sodoma e Gomorra, consumidas por esquecerem a Deus. E, absorvendo as palavras, guardavam um segredo eterno. Séculos depois, profetas como Isaías e Jeremias citariam Sodoma como advertência. No Novo Testamento, ela simbolizaria a rebelião. Abraão, velho, via o pôr do sol e ouvia o riso de Isaque, um som de esperança. Orava: que meus descendentes lembrem teu nome e nunca se tornem como as cidades perdidas. O céu dourado confirmava sua praise. Enquanto uma estrela brilhava no sul, a história de Sodoma e Gomorra ecoa através dos séculos como um lembrete poderoso. A justiça divina é certa, mas a misericórdia de Deus está sempre ao alcance. Assim como Abraão intercedeu com fé e compaixão, e Ló buscou preservar sua integridade em meio à corrupção, você é chamado a refletir sobre suas escolhas. O que guia seu coração? O clamor do mundo ou a voz do Eterno? Haja agora. Reflita. Reserve um momento para meditar sobre os valores que orientam sua vida. Você está caminhando na luz da justiça ou sendo atraído pelas sombras da vaidade? Conecte-se. Compartilhe essa história com outros. Converse com amigos, familiares ou sua comunidade sobre as lições de fé, obediência e redenção que ressoam. Até hoje, busque a verdade. Assim como Abraão ouviu a voz de Deus, busque a sabedoria divina em sua jornada. Leia as Escrituras. Ore e permita que a luz da promessa ilumine seu caminho. Faça a diferença. Seja uma voz de justiça onde você está. Como Abraão, interceda pelos outros. Como Ruth, escolha o caminho da fé, mesmo em tempos difíceis. Céu ainda ouve. O Deus que julga é o mesmo que redime. Escolha hoje o caminho que leva à promessa e que sua vida seja um altar de fé para gerações futuras. Levante-se, ouça o chamado e caminhe com propósito.